Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também louvar e exaltar o seu nome maravilhoso. Que todo joelho na terra se prostre perante ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho visto e ouvido falar muito sobre a questão da ciência nesses dias conturbados em relação à pandemia. E o que me entristece é ouvir de algumas pessoas que desconhecem a Deus e chegam até mesmo a dizer que Deus não existe. E eu fico triste porque quando nós olhamos uma flor no campo, quando nós olhamos uma cachoeira, quando nós olhamos uma árvore, nesta época, ipês floridos, branco, amarelo, roxo, quando bem de manhã nós acordamos e os pássaros fazem a sua serenata, o sanhaço canta muito bonito, canarinho, e todas as coisas mais, irmãos, que há na terra, nós podemos ver que há um Criador, um Deus maravilhoso, um Deus que fez tudo maravilhosamente porque Ele é um grande pintor, Ele é um grande arquiteto, Ele é um grande engenheiro, e todas as coisas estão sob o seu controle, sob o seu domínio. E um ser que foi criado por Ele como homem, dizer que Deus não existe, traz tristeza aos nossos corações. Mas que essas pessoas possam ter a oportunidade de se render aos pés deste Criador e possam ainda glorificá-lo e ver as maravilhas. Falando em maravilhas, irmãos, nós estamos vivendo este período de construção. Creio que todos assistiram à gravação da mensagem de domingo. E se você não assistiu, gostaria que você entrasse no grupo da igreja ou no YouTube e assistisse àquele vídeo. E hoje eu gostaria de falar sobre a questão de fé e promessa diante das circunstâncias. Meus irmãos, nós, quando estamos passando por lutas, tribulações, quando nós enfrentamos algo que foge um pouquinho do nosso controle, e não precisa muito para que venha a fugir do nosso controle. Qualquer coisa, um pouquinho mais que nos aperta, a gente nos socorre, a gente a gente foge até aos braços do Senhor. Isso é bom, é maravilhoso, é gracioso, porque nós temos em quem nos socorrer. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. E por isso eu disse a vocês no início, na abertura, de que eu fico triste em ver pessoas se auto-intitulando sábios, se auto-intitulando cientistas, se auto-intitulando qualquer coisa para menosprezar a grandeza de Deus e até mesmo dizer que Ele não existe. Mas não é a eles que eu quero levar esta mensagem. Eu quero levar essa mensagem a vocês, os quais, com fé e alegria, creem no Deus das promessas. O texto aqui de Romanos capítulo 4, versículos 16 até o 22, diz o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a quem é da lei, mas também a que é da fé de Abraão,
o qual é Pai de todos nós. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Irmãos, o autor de Hebreus relata algo comum com esses versos que nós acabamos de ler. Tanto que muitos teólogos e historiadores creem que foi Paulo o autor da carta dos Hebreus. Romanos e Hebreus falam sobre fé e promessa. Essas duas palavras andam juntas. Podemos até pensar um corpo humano. Para nós caminharmos, precisamos da perna direita e da perna esquerda. Senão fica estranho. E quando nós estamos falando sobre fé, nós temos que entender que esta fé está firmada numa promessa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, fé é o elemento essencial para qualquer um que queira se aproximar de Deus. Se há aquelas pessoas que se julgam sábios e não querem saber de Deus, há aqueles humildes que pela fé buscam ao Senhor. Então nós entendemos, irmãos, que a arrogância afasta o homem de Deus e a humildade aproxima esse mesmo homem de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo cita Abraão como exemplo de fé. E Abraão é conhecido como o pai da fé. Se fôssemos dar a cada personagem da Bíblia uma característica, nós poderíamos dizer que Abraão é o pai da fé, Jó é aquele que pela paciência ficou conhecido, Davi pelos louvores que entregou a Deus, e muitos outros nós poderíamos dar uma característica especial. E você, qual é a sua característica, meu irmão, minha irmã, que te revela como cristão? Fé, paciência, alegria em louvar e glorificar ao Senhor, fidelidade, mansidão. Qual é a sua característica? Abraão, o pai da fé. Vamos, irmãos, falar um pouquinho nessa noite sobre as atuações, duas atuações na fé e promessa realizadas na vida de Abraão. A primeira atuação, a fé se fortalece na promessa. Veja os versículos 18 e 19. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Nós, primeiramente, quando nós olhamos Gênesis capítulo 12, nós vemos ali Deus chamando Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e que de Abraão e Sara Deus faria uma grande nação. E seriam benditas todas as nações através de Abraão. Por isso, meus queridos irmãos, que
nós até hoje devemos sempre estar lembrando da nação israelita, orando por Israel, por paz em Jerusalém. Mas também nós entendemos que a promessa foi dada não pela lei, mas sim a Abraão, que foi antes da lei. Se a nação israelita é descendente de Abraão, nós também, pela fé, somos descendentes de Abraão. E pensando na questão da fé e promessa, a fé ela se fortalece na promessa. Deus chamando a Abraão e Abraão obedecendo a Deus. 4 fatos interessantes nós podemos destacar neste contexto. Primeiro, Deus promete que iria dar terra a Abraão. Abraão seria uma grande nação. Terceiro, a obediência de Abraão. E quarto, fé de Abraão em quem fez a promessa. Irmãos, muitas vezes nós vemos um pai fazendo uma promessa ao filho e muitas vezes ele não cumpre. Muitas vezes nós vemos a pessoa ela comprando um determinado objeto e se comprometendo a pagar e ela não cumpre. No nosso dia a dia nós fazemos promessas, por exemplo, eu vou ser fiel no dízimo e depois eu não cumpro. E tantas outras coisas que nós fazemos a promessa ou vemos alguém fazer a promessa e não cumpre. E a questão não é só a promessa, a questão é quem faz a promessa. Aqui nós vemos que Abraão cria naquele que fez a promessa, ou seja, em Deus. E Deus é maravilhoso, é gracioso para cumprir a sua promessa. Abraão e Sara eram idosos quando nasceu o seu filho Isaque. Aqui diz que o ventre de Sara já era amortecido. Sara tinha 90 anos quando nasceu Isaque. Abraão tinha 100 anos. Mas o Deus, quem fez a promessa, cumpriu. Porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele diz. A sua palavra é o cumprimento de todas as coisas. Eu fico, irmãos, muito preocupado nos dias de hoje, ouvindo algumas mensagens de alguns pastores, algumas pessoas falando sobre a questão espiritual e dizendo que a Bíblia não é bem o que está escrito nela. Porque nós vivemos num contexto diferente. Hoje a realidade é outra. Não, meus irmãos. A realidade é a mesma. O homem continua pecador, o homem continua pecando, Deus continua sendo justo e Deus continua sendo Deus. Portanto, esta conversa do inimigo de Satanás dentro das igrejas, apoiando e aprovando aborto, apoiando e aprovando divórcio, apoiando e aprovando o homossexualismo dentro da igreja e tantas outras coisas, está fora da palavra de Deus. E nós devemos firmar no que a palavra de Deus diz, porque Deus cumpre a sua palavra, o homem não. Amanhã essas coisas que o homem está dizendo que está correto, vão ver que está errado, já vão mudar e já vão pensar em outras coisas. Mas Deus continua sendo fiel à sua palavra. E olhando na sua palavra, e nós fazendo uma autoanálise, será que eu, pastor Antônio Carlos, tenho confiado verdadeiramente, firmemente em Deus? Você, meu irmão, você, minha irmã, será que você tem firmemente confiado em Deus? Tem dedicado a sua vida em oração, em dedicação, fidelidade a Deus? Você é cristão
E eu falando no domingo, eu disse que eu estava falando espiritualmente para espirituais. Portanto, se alguém não entendeu, me perdoe, porque não é espiritual. E aqui no caso também eu estou falando a vocês porque creio que vocês são espirituais. E nós, como espirituais, temos os nossos momentos de fraqueza, temos nossos momentos de dúvidas, e eu pergunto: você tem confiado firmemente em Deus? Meus irmãos, nesta obra, e não é a primeira obra que eu como pastor nós venhamos a realizar, outras também nós já realizamos, mas sempre nós vemos a dificuldade financeira. Porque fazer uma obra é muito fácil, não é difícil não. Qualquer pessoa faz uma obra, uma grande obra, desde que tenha recursos, desde que tenha dinheiro. Mas fazer uma obra quando não se tem dinheiro, e aí nós temos que ter total dependência de Deus para que as coisas caminhem. Eu confesso aos irmãos que muitas vezes a minha fé se torna pequena. E a minha confiança em Deus, não digo que seja abalada, mas digo que eu fico trêmulo. Mas a minha alegria e a minha força é saber que no Deus o qual creio, Ele não treme. Romanos 4:8 diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Crê fielmente que a salvação é uma dádiva divina. Irmãos, eu não vou aqui discorrer sobre esse assunto. O irmão Anísio, em sala de aula, tem falado muito. Eu mesmo, em muitas mensagens, e alguns irmãos que têm pregado, têm falado muito sobre a questão da salvação ser um ato. Ou seja, a partir do momento que eu criei em Jesus como Senhor e Salvador, eu sou salvo. E aí não tem aquela questão de perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação, ganha a salvação. Porque, como eu disse, o homem é falho. O homem, ele não tem uma segurança. E nós temos que ter segurança no Deus Todo-Poderoso, no qual nos deu a salvação gratuitamente. Ou seja, a salvação é de graça. E se Ele deu, Ele não toma, e nenhum homem pede. Pode ser que o homem nunca teve. Isso eu creio. Muitas pessoas são convencidas, não convertidas. Aí é diferente. É uma outra história, uma outra situação. Mas aqui nós estamos falando, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado, porque ele crê firmemente em Cristo Jesus. E em 1 João 1,9 é a promessa de Deus de perdão de pecados. E aí, esse 1 João 9 não é para incrédulo. Eu já vi alguns pastores pregando isso aí para incrédulo, e não é. Ali é para salvos. Em 1 João está falando sobre os salvos da igreja. Se dissemos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, porque Deus diz que nós somos pecadores, e é verdade. E tanto é que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados em Cristo Jesus e nos purificar de toda injustiça. Se Cristo nos perdoou o pecado, que foi a separação de nós para com Deus, não irá perdoar os nossos pecados do dia a dia? Nós pecamos até por pensamentos. E Ele assim nos perdoa. 1 Pedro 1, 4, 5. Fortalecimento da promessa. Vejamos, irmãos, o que diz aqui em 1 Pedro 4 e 5. 2 Pedro, 1 Pedro 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ou seja, a salvação já é uma realidade nos nossos corações. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo 2, versículo 5, quando diz que Deus já nos fez assentar nas mansões celestiais. O que para nós ainda não é uma realidade, para Deus já é um fato, pois Ele sabe
que um dia todos estaremos nas mansões celestiais. Estamos aqui em Jaboticabal porque Deus assim quis. Promessa e propósito divino. Meus irmãos, tanto a Rosângela como eu, e agora meu pai morando conosco, eu vejo tudo a questão do propósito divino. A promessa de Deus sendo cumprida, dia a dia, momento a momento. E eu, como servo, temos que acatar, aceitar e nos alegrar pelo que Deus faz, porque Deus tem o melhor para nós. A nossa fé tem de estar firmada no Deus Todo-Poderoso. Em quem sua fé está firmada? Como eu disse, irmãos, não é a questão da promessa, que promessa que nós queremos, mas em quem faz a promessa. E eu pergunto, a sua fé está firmada em quem? Em homens? No pastor? Num grande pregador? Ou a sua fé está firmada em Deus, no Todo-Poderoso? Irmãos, a segunda atuação que nós vemos aqui no texto, a fé deixa a incerteza e recorre a Deus. Como eu disse a vocês, nesta obra que nós estamos construindo, muitas vezes eu fico um pouco temeroso. Mas aí eu vejo em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Romanos 4, 20 a 25, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que quem Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Irmãos, todo pregador, e acredito que você que está ouvindo essa mensagem, e você que gosta de pregar, e quando ouve uma mensagem você diz, o fulano está passando batido numa questão que eu gostaria de explanar melhor. E eu estou lendo o texto e estava preparando a mensagem para falar aos irmãos, e já muitas mensagens já preguei desse texto, e eu vejo que esse texto é riquíssimo. Tantas mensagens maravilhosas nós podemos tirar daqui. E eu confesso aos irmãos que nesses versos não é possível nós falarmos das bem-aventuranças que trazem aos nossos corações os versos que aqui estão. Mas eu gostaria de atentar na fé que deixa a incerteza. E a fé, ela deixa a incerteza quando nós nos socorremos a Deus. E o fato de Abraão crer na promessa divina fez com que ele descansasse em Deus. E é aí que eu confesso aos irmãos que eu tenho buscado trabalhar, lutar, me firmar, porque eu tenho tentado descansar em Deus. Eu tenho tentado buscar olhar para Abraão, olhar para outros exemplos que nós vemos aqui na Escritura e firmar a minha fé. Descansar em Deus. Este exemplo de fé é para nos dar força. Crermos mais em Deus. Por isso que estão aqui registrados nas Escrituras e por isso que o próprio apóstolo Paulo faz menção desse texto, falando sobre Abraão, para que os crentes, tanto de Roma e como de todas outras localidades, e nós que recebemos a palavra de Deus em nossas mãos, possamos fazer com que a nossa fé deixe a incerteza de lado. Porque nós sabemos quem fez a promessa. Nós não queremos na promessa, nós queremos no Deus que fez a promessa. E se Ele fez, Ele cumpre. É Ele quem promete. E a sua fé? Volto a perguntar, e a sua fé? Onde está firmada? Devemos crer no autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, quando
da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, 2 discípulos, Cleófas e um outro, estavam voltando para Emaús e eles estavam muito tristes. E eles conversavam entre si e viram que um outro caminhante chegou até eles, eles não o reconheceram e continuaram ali a falar sobre a tristeza que eles tinham de que o sonho acabou. É um sonho maravilhoso, um sonho de que viria o Cordeiro de Deus perfeito, morreria na cruz e seria ressuscitado. E eles estavam já quase no final da história, pois todos esses acontecimentos, quase todos já haviam acontecido, ou melhor, já havia acontecido. E eles não lembravam quem era Jesus, que estava ao lado deles. E eles ali tristes, acabou, tudo se acabou, vamos voltar para casa, vamos tocar nossa vida. E Jesus nos chama de nécios, cegos. E Jesus começou a falar, olha, vocês mesmo não lembram do que diz as Escrituras? De que falou isso, e tudo aconteceu? E mesmo assim eles ainda não criam. Até o momento em que convidaram Jesus que fosse até a casa deles para cear, e quando Jesus orou, a cegueira dos seus olhos espirituais caiu por terra. E eles viram ali Jesus ressurreto. Meu querido irmão, minha querida irmã, a promessa do Senhor de que Jesus viria buscar os seus não se cumpriu ainda. E a Bíblia diz que essa volta do Senhor Jesus está próxima e ela vai ocorrer. Não permita que a cegueira espiritual tape os seus olhos. Creia firmemente em Deus. Confie que o Senhor Jesus Cristo irá fazer uma grande obra, que Ele virá e levará todos os salvos. E se porventura você está passando um problema de enfermidade, se porventura você está passando um problema financeiro, se porventura você está passando uma situação delicada e a sua fé já não querer mais em nada, deixa a cegueira espiritual cair por terra. Volte seus olhos para o autor da promessa. Creia firmemente que Deus irá solucionar o seu problema, pois todos os problemas há solução. Há um ditado que diz que tudo tem solução, menos para a morte. E nós cristãos dizemos que tudo tem solução, inclusive para a morte. Porque a morte não é o final de tudo. A morte é apenas o começo de uma morada nos céus com Jesus Cristo. Deus abençoe os amados irmãos, que nós possamos crer firmemente na promessa de Deus, ou melhor, crer no Deus da promessa. Homens erram, homens são falhos, e vemos que Abraão teve lutas, teve dúvidas, até mesmo vacilou, mas ele cria no Deus da promessa. Que nós possamos também crer no Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Santo Deus, ó Pai de amor, nós nos alegramos em Ti. Firma, Senhor, os nossos pés. Dá-nos uma fé inabalável em Ti, Senhor Deus, para que possamos confiar em todas as coisas que o Senhor tem nos prometido. Dá a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Ensina-nos, ó Deus, a confiarmos plenamente em Ti, no Senhor da promessa. E que se porventura alguma dúvida, alguma falha houver no nosso coração, que venhamos a crer plenamente que só Jesus Cristo pode nos dar a alegria e a certeza da salvação. Aos irmãos que estão enfermos, irmã Hébia, irmã Eva, aos irmãos que estão com problemas financeiros, aos irmãos que estão com outros problemas particulares, se você tem problemas na sua casa em relação ao casamento ou problemas com os filhos, creia firmemente em Deus. Coloque a tua casa em ordem. Siga as Escrituras. Se você está se desviando da palavra de Deus, volte para os caminhos do Senhor. Confie firmemente. Coloque a sua vida, a vida da sua esposa, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, nas mãos do Senhor. Ensina-os na palavra, na correção. E você verá que Deus mudará totalmente esta realidade que pode ser muito triste na sua vida. Creia firmemente, creia no Deus da promessa. Abraão foi conhecido como o pai da fé, e que você e que eu, nós possamos também ser conhecidos como homens de Deus,
homens que têm fé em Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém.